Alô, galera! Sou o professor Joadson, professor de Física, e viemos aqui para dar continuidade nos nossos estudos de termologia. Aula de número 10, tá? Vamos falar de algumas aplicações da física relacionadas ao calor do nosso dia a dia. Belezinha? Então nós temos 9 aulas aí dessa unidade. Se não me falha a memória, a unidade de termologia são 15 aulas preparadas para vocês, senhores e senhoras. Aulas de 20 minutos, aulas rápidas, tá? Uma caminhada para a padaria, ó. Coloca o fone aqui e vai ouvindo a aula, tá? Não vacila, tá? Todas essas aulas estão lá na plataforma Gonçalves Dias, tá? Acessa o YouTube lá, coloca para pesquisar, plataforma Gonçalves Dias. Aproveita isso e ó, clica lá, segue o nosso canal, tá? Ativa o sininho para receber informações quando chegar um vídeo novo para você. Aulas de todas as disciplinas, tá bom? Tá lá para você nesse projeto aí, Estuda Aí, que é um projeto destinado a pessoal do ensino médio, tá bom? Então vamos para mais uma aula, aula de número 10. Experimentos e simulações sobre calor e temperatura. Vamos lá? Olha só, aplicações de calor e temperatura. O calor e temperatura são conceitos fundamentais em termologia com diversas aplicações práticas. O calor tem diferença entre esses conceitos, eles não são sinônimos. Aula de número 1, eu esclareci isso para vocês. O calor é uma energia em trânsito entre corpos quando a temperatura enquanto que a temperatura é medida do grau de agitação das moléculas, indicando quão quente ou quão frio um corpo está. Então, enquanto que calor é energia térmica em trânsito, temperatura está relacionada com o grau de vibração das moléculas. Nessa aula, veremos algumas aplicações de transmissão de calor no cotidiano. Explicou muito rápido, Jorge, essa diferença. Ah, tá, mas na aula número 1 tá explicada com detalhes. Eu botei só para a gente poder fazer o aquecimento aí do cérebro. Vamos aqui. Então, gente, algumas aplicações aí interessantes que podem cair em concursos aí nos vestibulares. A primeira são as brisas. Brisa marítima e terrestre também, conhecida como continental, tá? Então vamos aqui, ó. Durante o dia, o vento, ó, tá aqui o nosso solzinho, ó. Durante o dia, o vento, ele vai soprar do mar para a terra. Durante a noite, ó, a nossa luazinha bem aqui, ó. Uma lua minguante. Durante a noite, o vento sopra da terra para o mar, certo? Agora é a gente entender isso, tá? Vamos aqui, ó. Nós temos aqui a terra e a água. São duas substâncias diferentes. A água tem um calor específico alto. O que isso significa? Já vimos em aulas anteriores. Calor específico alto demora a aquecer e demora a resfriar. A areia tem um calor específico baixo, esquenta rápido, em compensação esfria rápido. Atenção para cá. Veja aqui, ó. Sol nasceu, ele vai irradiar calor para a areia e para a água. Das duas, quem vai esquentar mais rápido? A areia esquenta mais rápido, tá? Então, se você for tomar um banho na praia de manhã, a areia, quando você pisar, está mais quente do que a água. A água tem um calor específico alto, demora a esquentar e demora a esfriar. Então, ó, aqui a areia está quente. A areia estando quente, deixa eu mudar aqui, vai aquecer esse ar que está próximo dela aqui, ó. Esse ar quente vai diminuir, vai aumentar de volume, diminuir a densidade, vai ficar menos denso e vai subir. O ar quente sobe, tá? E aí, nessa região, vai ficar sem ar? Não.
vai vir, o ar quente ali subiu, vai vir ar frio de algum lugar. Aonde que o ar está frio? Onde que o ar está frio? Ó, no mar. Então, a brisa sopra do mar para a terra. O nome dessa brisa é brisa marítima, durante o dia. A noite chegou, a areia que esquenta rápido, esfria rápido. A água que demora a esquentar, demora a resfriar. E aqui à noite, ó, a água está mais quente do que a areia. Então, aonde que está quente? Lá na água. E aí, o que que acontece? A água vai esquentar esse ar que está próximo dela. Esse ar quente, ó, sobe. E aí, onde que o ar está frio? Lá na areia. O ar frio vai ocupar aquele lugar ali, ó, onde estava o ar quente, que ali não vai ficar sem ar, e o vento sopra da terra para o mar, brisa terrestre ou continental. Tá bom? É isso. Então, as brisas são essas aplicações aí devido aos calores específicos da água e da areia serem diferentes. Vamos aqui para o próximo. Agora, ar-condicionado e aquecedor. Não sei se, eu acho que vocês já perceberam que os ar-condicionados, eles geralmente, a maioria deles, são casos assim, extremamente específicos que isso não acontece. A maioria dos ar-condicionados são colocados na parte superior das salas, dos quartos, né? Dos locais onde se instalam. Ar-condicionados são colocados sempre na parte superior. Enquanto que os aquecedores, que a gente não tem aqui em São Luís, não precisamos de aquecedores, são colocados na parte de baixo. Então é a explicação. Por que coloca-se o ar-condicionado na parte de cima? Entenda, ó. Primeiro vamos falar do ar-condicionado. O ar-condicionado, ele resfria o ar. Então pensem comigo, o ar-condicionado, ele vai resfriar o ar que está quente ou o ar que já está frio? O ar que está quente. O ar que está quente, ele é mais denso ou ele é menos denso? E agora, como é que faz para eu saber? Lembra daqueles... Vocês podem lembrar daqueles balões que as pessoas... Balões com cestos, assim, que as pessoas... Elas entram nesse cesto e passeiam por balões, com balões. Então, aquele balão ali tem uma chama muito grande para aquecer o ar. Aquele ar quente, ele é menos denso. Ele é empurrado para cima pelas camadas mais densas. Então, o ar quente, ele tende a subir devido à densidade dele ser menor. E o ar frio tende a descer devido à densidade dele ser maior. Tá? A gente viu ainda agora, nas brisas, a água, a terra aquecia o ar quente, ó, subia. A água aquecia o ar quente subia. Então, vamos pensar com o ar-condicionado. O ar-condicionado é para resfriar o ar quente ou o ar frio? O ar quente. O ar quente, ele é mais denso ou ele é menos denso? Menos denso. Se é menos denso, ele vai estar em cima ou embaixo? Vai estar em cima. Então, o objetivo do ar-condicionado é resfriar o ar que está quente. E onde que esse ar está quente? Onde esse ar quente se encontra? Na parte de cima. Por isso que coloca os ar-condicionados na parte de cima. Então, o ar-condicionado, ele suga o ar para dentro, o ar quente para dentro dele. Quando chega dentro dele, ele é resfriado por um gás super gelado que passa numa tubulação de metal chamada serpentina. E ele é empurrado para fora gelado. Então, ele entra quente, sai gelado. No que ele sai gelado, ele sai mais denso. E ele, ó, desce. No que ele desce, ele vem roubando o calor da gente, esquentando e sobe de novo. Para entrar no ar-condicionado, se resfriar, sair gelado e descer. E aí ele fica circulando. Se eu colocar o ar-condicionado embaixo, não é que ele não vá funcionar, ele vai demorar muito para funcionar, porque não vai ter esse movimento, não vai ter essas correntes de convecção. Primeiro, ele vai resfriar o ar que já está frio. Esse ar que está frio, ele vai subir? Não. Vai circular? Não. Ele vai se acumulando aqui embaixo. E aí ele vai resfriando lentamente as camadas de cima. Vai demorar muito
perder muito a eficiência. Por isso que se coloca na parte de cima. Os aquecedores, aí já é o contrário. O aquecedor vai aquecer o ar frio ou o ar quente? O ar frio. O ar frio está em cima ou embaixo? Ele é mais denso ou menos denso? Menos denso. Opa, perdão. Ele é mais denso, o ar frio. De novo, o aquecedor vai aquecer o ar frio. O ar frio é mais denso ou menos denso? Mais denso. Mais denso, está em cima ou embaixo? Embaixo. Então coloca o aquecedor embaixo. Belezinha? É isso. Está explicado para vocês. Olha só. Ar-condicionado. Colocado na parte superior e o aquecedor colocado na parte inferior. Para ele, ó, pegar o ar frio, aquecer e esse ar quente subir. O ar-condicionado pega o ar quente, resfria, fazendo ele descer. Belezinha? Está explicado para vocês. Já pode explicar em casa, hein? Agora, as estufas. Me referindo mais às estufas para plantas, porque existe o efeito estufa. Também é estudado na física, mas eu deixei para o professor de geografia explicar melhor, tá? Então eu vou falar sobre as estufas para plantas. Então veja só. A estufa é uma estrutura que tem como objetivo absorver o calor proveniente do sol. Então, geralmente é utilizada em regiões mais frias, que os professores de geografia chamam de mais temperadas, né? Regiões de temperaturas mais baixas, tem plantas que não resistem a tão baixas temperaturas, tipo algumas flores, por exemplo, tá? Então, absorver o calor proveniente do sol e mantê-los condicionados em seu interior. Então é para facilitar a entrada do calor e dificultar a saída. A estufa de plantas, além de proteger a planta contra possíveis ameaças externas, mantém a temperatura interna controlada, de acordo com a entrada de radiação solar. Beleza. Então, ó, ela é constituída por um material transparente, geralmente os telhados e as paredes são feitas de materiais transparentes, que permitem a passagem de praticamente toda a radiação que vem do Sol. Esta radiação aquece o solo da estufa, que geralmente é feito de cores escuras. As cores escuras são bons absorvedores de calor, tá? Então, geralmente esse solo das estufas é feito de material escuro, para absorver bem o calor. Então, essa radiação aquece o solo da estufa. E sabemos que todo o corpo, quando ele é aquecido, ele emite radiação infravermelha. É uma radiação que não dá para a gente ver, gente, mas é uma radiação que os olhos não conseguem ver, os olhos dos seres humanos não conseguem perceber essa radiação. Mas a gente consegue sentir, por exemplo, quando eu aproximo a minha mão de um ferro quente, um ferro de passar. Então, não é preciso eu tocar, mas eu sinto quente a minha mão e eu não consigo ver essa radiação, é radiação infravermelha. Todo corpo aquecido, ele emite essa radiação infravermelha. A radiação infravermelha também é impedida de se propagar para o ambiente externo pelas paredes da estufa. Então, ó, o teto transparente para a radiação solar deixa a radiação passar. Essa radiação ela entra na estufa e é absorvida pelo chão. E o chão, quando aquece, emite o quê? Radiação infravermelha, de calor. Só que ela não passa pelas paredes transparentes, porque essas paredes transparentes são transparentes para a radiação do Sol, não para a radiação infravermelha. E aí fica aquele calor acumulado dentro da estufa. A temperatura da estufa fica maior do que do lado de fora. Beleza? Então, vamos ver aqui se tem alguma... Olha só aí, ó, essa ilustração para vocês entenderem melhor. Então, ó, aqui ó, o teto e as paredes são feitos de materiais transparentes. Vou botar aqui para vocês, ó. O teto e as paredes são feitos de materiais transparentes. Esses materiais transparentes deixam a radiação solar, que não é só infravermelha, a maioria delas é bem mais forte que a infravermelha. A radiação, a luz ultravioleta, a luz é uma coisa, tá, gente? Que eu falei rápido, pareceu ser a mesma coisa. A luz é um tipo de radiação, a radiação ultravioleta também é outro tipo, a infravermelha é outro tipo, tudo isso vem com o Sol. O Sol emite toda essa radiação.
Então, ó, essa radiação, a maior parte dela, como a luz ultravioleta, ela passa por essas paredes aqui, ó, por essa parte transparente. Aí ela vai ser absorvida pelo chão. O chão, depois que absorve, ele emite radiação infravermelha. Essa radiação infravermelha, a parede aqui, ó, o teto e a parede de vidro, não deixa essa radiação passar. Um pouquinho foge, só um pouquinho foge, mas a maior parte fica aqui dentro, fazendo com que a temperatura dentro da estufa fique bem maior do que do lado de fora, tá? Então as estufas funcionam assim, tá? Quer ver uma coisa que fica parecendo uma estufa? Você expõe um carro ao sol, tá? Deixa o carro exposto ao sol. O para-brisa, os vidros laterais e traseiro funcionam como as paredes, o teto e as paredes transparentes da estufa. O painel do veículo e o estofado, que geralmente são feitos de cores escuras, funcionam como se fosse o chão da estufa. Então, quando o carro quando a radiação passa pelo vidro do carro, a radiação do sol, ela toca no vidro do carro, ela passa, porque permite que a radiação solar entre. Quando essa radiação entra, que ela é absorvida pelo painel do veículo e pelo estofado, esses corpos aquecem. Quando eles aquecem, eles emitem radiação infravermelha. Essa radiação infravermelha, quando ela vai passar de novo pelo vidro, ele não deixa passar. E aí o carro fica com a temperatura maior do que do lado de fora. Quando você entra no carro, você chega meio-dia, 1h da tarde, já está fazendo muito calor. Mas quando você abre o carro, está fazendo mais calor ainda, porque o carro funciona como se fosse uma estufa. E no caso do planeta Terra, o professor de geografia explica até melhor, existem gases do efeito estufa que faz essa função da parede de vidro e do teto transparente, da parede e tetos transparentes da estufa, certo? Então, os gases do efeito estufa, que são produzidos aqui pela queima de combustíveis fósseis e outras coisas, eles impedem que essa radiação infravermelha saia, aumentando a temperatura da Terra. E o efeito estufa na Terra, ele não é de todo ruim, não. O que é ruim, ele é essencial para a sobrevivência da vida aqui na Terra. O que é ruim é o aumento desse efeito estufa. Tá legal? Beleza. Vamos para a próxima. Opa! Olha só, agora vamos falar da garrafa térmica aí, rapidão. A garrafa térmica é um tipo de garrafa que consegue manter os fluidos aquecidos ou resfriados por muito tempo, por mais tempo do que o normal. É um recipiente capaz de dificultar a troca de calor proveniente do seu conteúdo em seu interior, do conteúdo em seu interior para o meio externo. Ou vice-versa, o meio externo não fornece calor para a garrafa térmica, para dentro da garrafa térmica, ou o conteúdo da garrafa térmica não vai fornecer calor. Então a garrafa térmica ela tenta dificultar essa transferência de calor, dentro para fora ou de fora para dentro, tá? Pelos processos de condução, convecção e irradiação. Temos elementos nas garrafas térmicas que dificultam a condução, a convecção e a radiação, assim preservando a temperatura do alimento, dificultando essa troca de calor. Vamos lá. Então aqui os principais elementos da garrafa térmica, nós temos aqui, ó, nós temos a tampa feita de material isolante, nós temos esse revestimento externo que é feito de material isolante também, mas o importante, eu tenho duas garrafas, paredes duplas, tá? E ainda de paredes duplas, elas são espelhadas. Então, o que eu destaco para vocês é aqui, ó, a tampa feita de material isolante. Eu tenho bem aqui, ó, isso aqui, ó, são paredes duplas, não é uma garrafa grossa, não. São duplas paredes de vidro. Para quê? Para que aqui dentro, ó, ter um vácuo, retirar o ar daqui de dentro, para que não tenha nada dentro. Então, eu tenho que ter duas paredes para que esse espaço vazio entre elas, que tem ar, eu consiga tirar o ar de dentro e ficar o vácuo. Certo? Tem que ter duas paredes de vidro e elas são espelhadas também. Cada coisinha dessa tem uma função. Vamos ver a função aqui de cada uma. Ó, cada uma das suas partes tem uma função. Eu botei a garrafinha ali do lado. O vácuo entre as paredes evita a troca de calor, dificulta a troca de calor por condução.
Vocês viram, se assistiram aulas anteriores, viram que na condução o calor vai passando de partícula para partícula. Tá? Então, se o vácuo não tem partícula, como no vácuo não tem partícula, não tem como o calor se propagar por condução. Tá? Então, por isso, paredes duplas. Paredes internas espelhadas. Porque, se eu colocar o líquido aqui dentro, um líquido aquecido, por exemplo, ele vai querer emitir radiação infravermelha. Se as paredes são espelhadas, essa radiação ela vai bater e voltar para o líquido. Ela não consegue atravessar as paredes da garrafa porque elas são espelhadas, elas vão refletir essa radiação infravermelha para dentro do líquido novamente. Então o líquido não perde calor por irradiação, ou dificulta a perda de calor por irradiação. Tá? Então as paredes são espelhadas por isso. E tem mais uma funçãozinha, peraí. Como eu falei para vocês, a tampa. A tampa, quando você coloca a tampa, evita com que aquele ar aquecido, vamos lá de novo o raciocínio, o ar dentro aquecido, ele é mais ou menos denso? Menos denso. Se ele é menos denso, ele é leve. Se ele é leve, ele vai subir. Então ele vai embora, ele rouba calor do café, gente, esquenta e vai embora. Aí o que eu boto? A tampa, para que esse ar não consiga sair e aí eu não tenho troca de calor por convecção. De novo, paredes duplas com vácuo dificulta a condução. Paredes espelhadas dificulta a irradiação. Tampa dificulta as correntes de convecção. E assim a garrafa térmica dificulta a troca de calor pelos 3 métodos estudados. Beleza? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês em mais uma aula. Assistam as outras, tá? Tchau, tchau. Até a próxima.